Amigos do Brasil, sejam bem-vindos ao Seara News Entrevista. Hoje temos mais um convidado, como sempre, online, né, pela situação que estamos passando. Não temos a condição de termos presencialmente os nossos convidados aqui, mas é um convidado muito especial. Na realidade, ele está iniciando exatamente uma fase que nós teremos nas nossas lives, quando nós vamos conversar com companheiros de outras religiões também, mas principalmente o nosso querido Aristeu Barrote, que é ligado, é vinculado, para mim é tudo espiritismo, né? E o Aristeu tem uma história linda, tem um trabalho muito bonito, tem um trabalho para ser divulgado, e o pessoal da Baixada Santista, o pessoal de outras regiões, de outros países, né? De vez em quando a gente tem o pessoal aí de Portugal aí, né? Temos bastante gente assistindo, vai conhecer o trabalho do Aristeu. O Aristeu já é conhecido, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai aumentar o número de pessoas para conhecer esse trabalho muito bacana, muito legal, que é do Aristeu Barrote, que eu gostei muito e conheci assistindo a live do Henrique Botaro. Aliás, graças ao Henrique Botaro, mais uma vez eu agradeço ao Henrique, né? Como eu agradeci ontem também, a possibilidade de fazer esse link com o Aristeu, porque nós estamos aqui para aprender. Todos nós temos algo a aprender e eu quero aprender muito com o Aristeu. Lembrando, viu, Aristeu, você que está aí, uma boa noite, obrigado por ter vindo. Dá uma boa noite para o pessoal aí. Boa noite, saravá a todos, muito axé, fico muito feliz em estar participando deste momento, dessa entrevista, a gente poder compartilhar um pouco. Desde já também eu quero deixar o meu saravá fraterno para o Henrique Botaro, que realmente tem feito um grande trabalho nisso. Perfeito. Eu queria apenas contar para o Aristeu que a origem da nossa casa, nós já temos mais de 65 anos, o Lar Espiritual Seara de José. Ele foi fundado pela minha mãe, Dona Lola, que tinha como mentor, e como a gente tem até hoje como mentor, a Mãe Joana, que é uma preta velha muito querida, que fez, assim, ajudou tanta gente, fez tanta caridade, né, através da mediunidade da minha mãe aqui. E também tinham outros espíritos, a gente trabalhava e trabalha até hoje, né? Eles estão conosco ainda, com índios, pretos velhos, caboclos, todos eles estão aqui, tá todo mundo aqui. Nunca deixaram essa casa, né? A gente fala muito de Kardec, é importante ter essa base, né? Mas eu tenho um carinho tão grande por esses irmãos, né? Pela forma humilde, pela simplicidade, e eu sempre digo, Aristeu, se eu estiver errado, me corrija. O que importa é o que o Espírito fala, né? E não se ele é preto, se ele é branco, se ele é ruivo, se ele é loiro. O que você acha? Com certeza. Antes de eu iniciar na Umbanda, antes de conhecer o Espiritismo, eu tive uma grande passagem na minha vida, nessa questão da igreja protestante pentecostal, né? E aí eu entrei no Espiritismo e a gente começa a aprender que lá em cima não existe essa diferença que o ser humano tanto coloca aqui no planeta Terra, né? São todos iguais, e o que faz a gente diferenciar um espírito do outro realmente é o seu trabalho. É verdade. Aristeu, me fala uma coisa. Olha, quando a gente conheceu você, nós ficamos sabendo do templo espiritualista Dr. Hans. Como é que surgiu o templo espiritualista Dr. Hans? Conta pra gente. Bom, depois que eu saí da igreja pentecostal, pelo qual eu quase fui pastor, sou formado em teologia, eu conheci a doutrina espírita através de uma banca de revista espírita aqui no centro da praça, onde eu entrando lá para perguntar se tinha algum livro que explicava sobre quem via ou ouvia espírito, eu acabei dando passividade dentro da banca, e aí foi onde eu encontrei o Alberto Leite, que na época era o presidente do Fonte Viva, um centro espírita aqui em Campinas, que hoje, infelizmente, não existe mais, né, por conta do espaço. E foi através deste meio do espiritismo, conhecendo os trabalhos de Dr. Fritz, através de uma médium lá em Minas Gerais, em Uberaba, que eu tive a oportunidade também de conhecer o espírito de Dr. Hans, que aí me desenvolvendo durante, em média, de uns 4 a 5 anos, ele falou que a gente precisava de um espaço maior e melhor para cuidar das pessoas. Foi aí que surgiu o TED. Perfeito. E o TED, ele desenvolve projetos sociais, né? Que área que eles abrangem? Como é que são essas ações sociais? Ok, os nossos projetos sociais, assistenciais,
eles envolvem famílias que se encontram em vulnerabilidade social, aonde elas são cadastradas e mensalmente recebem. Além das cestas básicas, quando elas vêm ao templo, elas recebem todo um apoio social, todo um apoio assistencial através de voluntariado. Nós temos também o projeto da Sopa Solidária, em que durante os tratamentos nós entregamos mais de 300 sopas gratuitamente, né? Sopas fluidificadas também. Nós temos o projeto da Marmita, através do grupo Mãos Amigas aqui do TED, que toda quarta-feira entrega uma média de 120 a 150 marmitex aos moradores de rua. Que bacana, meu amigo, isso é muito importante. E vocês estão precisando de algum auxílio material nessa condição do Covid-19, desse confinamento? Vocês estão precisando de alguma coisa? Então, como que funciona? Aqui, esse espaço que vocês estão vendo, ele, infelizmente não é nosso. Aqui nós pagamos aluguel, só para você ter uma ideia, o valor chega a ultrapassar R$4.000 mensais. E aqui é tudo por doação. E desde o primeiro momento que nós estamos aqui, é uma coisa que me emociona muito de falar, porque quando eu assumi o compromisso com o pessoal de fechar um contrato de aluguel, né, eu estava desempregado na época. Então eu falo que a espiritualidade gosta um pouco daqueles que são meio doidos, sabe? Que agem pela fé. Que não vê a dificuldade da matéria e vai com o coração, vai com o amor, né? Então, depois que a gente fechou as portas ao público por conta da pandemia, a gente vem contando diariamente, né, através das lives de oração, o apoio das pessoas, porque infelizmente a gente não conseguiu reduzir o valor do aluguel ou deixar de pagar, ele ainda tem isso. A gente ainda tem alguns fornecedores que a gente precisa acertar, mas o que a gente mais pede para todos, além da oração em favor do templo e de todas as pessoas que precisam, é a arrecadação de alimentos e tampinhas de plástico, porque através disso a gente consegue manter os projetos sociais e levar o alimento às famílias que estão em vulnerabilidade, em que inclusive aumentou agora, né, o número que a gente ajuda. Perfeito. A gente vai voltar a falar do teu trabalho, desse trabalho assistencial, mais para o final, porque tem, assim, a gente tem muita curiosidade em algumas coisas. Primeiro, tá fora da pauta aqui, mas me deu vontade de falar de novo. Eu queria que você falasse rapidamente, se não for incômodo, sobre o assunto que você falou com o Henrique Botaro. Porque tem muita gente, porque tem muita gente que está assistindo, que mesmo dentro da doutrina espírita, né, e simpatizantes da doutrina, que tem medo de macumba. Sim. Ou não entende, afinal de contas, inclusive pela palavra. Você deu uma explicação muito legal e seria interessante se passar para o nosso público essa explicação da macumba. Eu gosto muito quando me perguntam disso, porque na época que eu era protestante pentecostal, eu tinha muito preconceito por não conhecer. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu até falei para minha mãe, estou indo no centro espírita, e a partir do momento que eu ouvi falar de Preto Velho com Bagir, eu caio fora. E hoje eu me tornei pai de santo, né? Então eu gosto muito de explicar para as pessoas o que é para a gente se desprender do preconceito, né? Macumba, na verdade, é um instrumento de percussão. Tanto é que eu até separei aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Legal. É um instrumento de percussão. Ou seja, é um reco-reco. Dá pra ouvir. Macumbeiro é quem toca a macumba, que é o instrumento. A macumba em si é uma árvore que você encontra muito, né? Na região da África, por exemplo, aonde é confeccionado. Essa macumba que vocês estão vendo aqui é meio paraguayan, tá? Porque ela é feita de bambu. Tá bom? Mas macumba é um instrumento de percussão, que é um reco-reco. E macumbeiro é quem toca a macumba. Agora me diz uma coisa, funciona mesmo a macumba? Dá para fazer macumba por telefone? Dá para fazer... Me conta um pouco da macumba, me fala um pouquinho. Isso aí, para o pessoal desmistificar de vez isso aí. Via Skype dá para fazer também? Bom, se a macumba for essa daqui, só dá para fazer quem entende de música, tá? Mas se for aquela macumba de forma pejorativa, que o pessoal olha, né? Aqueles trabalhos, oferendas que é colocado às vezes nas esquinas, enfim. Tudo, a gente não pode esquecer que a Umbanda era uma religião brasileira, aonde se deriva
conceitos da doutrina espírita, conceitos do catolicismo e conceitos de religiões afro-brasileiras. Envolvendo tudo isso, a gente tem uma mistura bem brasileirada chamada Umbanda, que também a Umbanda em si, ela surgiu desde aquele momento em que Zélio estava com sintoma de esquizofrenia, foi procurar um hospital, indicar no centro espírita e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Que a história nos revela isso. O que eu falo sempre para as pessoas? Tudo o que nós vamos fazer, tudo vai de acordo com a nossa intenção. Você não precisa ser umbandista, você não precisa ser espírita, você não precisa ser católico, protestante, budista, para realizar uma macumba. Porque tudo vai na intenção do seu pensamento. Perfeito. Então, se você não sabe firmar o pensamento, não adianta nem gastar dinheiro com vela, porque não vai servir nada, viu? Pensamento é tudo, né? Sempre. Sempre. Me diz uma coisa, qual é o papel da doutrina espírita na tua vida? Ela foi fundamental para eu poder hoje realizar o que eu realizo. Eu falo que a doutrina espírita, ela mudou a minha vida. Hoje eu consigo, de uma forma bem mais abrangente, a olhar as situações, não somente pela minha ótica, mas sim como uma ótica como um todo, sabendo e respeitando que cada um está no seu estágio de evolução, tem a sua vivência, e isso nos transforma diariamente, né, como espíritos que a gente, o objetivo principal nosso é chegar à evolução no patamar próximo do nosso Criador. Perfeito. Aristeu, você trabalha com a mediunidade, que alguns conhecem popularmente como incorporação ou psicofonia. Tem outros tipos de mediunidade que você acaba trabalhando na sua casa? Sim. Aqui no templo, no TED, né, nós temos os trabalhos que envolvem a psicofonia, psicografia, psicopictografia, além dos processos de incorporação. Acontece durante o trabalho também de ectoplasmia, de psicometria, tudo de acordo com aquilo que a espiritualidade está direcionando. Perfeito. Eu queria agradecer a presença da Rosa Rodrigues, Alcina Medeiros, Henrique Marcelo Botaro. Ele está falando, boa noite, amigos, estou dando aula, mas estou de olho. O Henrique está falando assim que o Aristeu Barrote é muito sábio, fala as coisas com propriedade e com pontualidade, passa segurança e conhecimento. Agradeço. Isso. O pessoal está entrando aí, daqui a pouco eu vou ver o pessoal que está entrando. Nós estamos hoje em 5 plataformas, né? No Instagram, no YouTube, no Face, alguns Faces. Então daqui a pouquinho a gente vai ver as outras pessoas que estão acessando e você pode fazer pergunta. Por que eu vou falar isso? Presta muita atenção. Muitos de nós que viemos aqui no Ceará, ou você que está aí, que veio de alguma casa espírita, a gente tem origem na Umbanda. E hoje é assim, às vezes você está da doutrina espírita e vai do Kardec para a Umbanda ou da Umbanda para o Kardec. Isso acontece muito, né, Aristeu? Sim, na verdade as pessoas até se assustam quando eu falo que eu já fui protestante pentecostal e hoje sou pai de santo, porque normalmente é o contrário que acontece. Aristeu, o Ivan Reis está perguntando, está fazendo uma pergunta aqui, eu vou ver se eu consigo ver direitinho. Aristeu, tenho uma dúvida. Sei que você falou na outra live que a Umbanda não tem sacrifícios com animais. A minha vida inteira fui do candomblé e lá temos sacrifício, mas nunca me senti confortável com isso. Hoje sou espírita e me pergunto se realmente o sacrifício é necessário. Qual é a sua visão sobre isso? Ótima pergunta. A partir do momento em que nós nos colocamos a serviço de algum tipo de religião, de doutrina, nós temos que estar com o nosso coração aberto e realizar aquilo que é oferecido, né? Na Umbanda não existe sacrifício, porque o sangue que nós utilizamos é o sangue vegetal, do sumo das ervas que é extraído, para os ritos que a gente precisa fazer, como o amaci, que é um trato no ori, na mediunidade do médium, né, para poder expandir, e nós usamos essas ervas, porque tudo é energia e acreditamos que possui uma energia nelas também, né? Não somente no fator curador.
No candomblé, eu não posso falar com muita propriedade sobre o candomblé, porque eu não frequento. Mas uma coisa eu aprendi que sempre isso martelava no meu coração, né? Sobre a questão do sacrifício. Uma coisa que eu aprendi, estudando um pouco o candomblé, com uma tribo indígena, por exemplo. Quando faz caça, o rito, as oferendas, é a mesma coisa. Tá certo. O Flávio Roberto de Oliveira está pedindo para você indicar um livro específico sobre a Umbanda. Ok. Hoje nós temos vários tipos de sacerdotes, né? Vários tipos de Umbanda. Hoje não existe uma única Umbanda. Por isso que, se vocês quiserem depois, eu posso, da mesma forma que eu fiz com o Henrique, eu estou separando as perguntas nas lives, que eu vou fazer uma live respondendo essas, eu posso estar fazendo para vocês também, tá bom? Hoje no TED nós temos grupos de estudos sobre a Umbanda, né? E essa questão do estudo sempre foi muito defasado no meio umbandista, porque a maioria dos terreiros não tinha essa questão do estudo. E hoje com a internet está crescendo muito. E como eu vim de uma raiz não somente protestante, mas espírita antes de entrar, então eu trago esse movimento do estudo para dentro do terreiro, que é fundamental. Tanto é que hoje nós vamos ter um grupo de estudo, né, pelo WhatsApp, em que o tema de hoje é mediunidade. Então a gente vai abordar vários aspectos da mediunidade, né? Então eu fico aí aberto ao convite se quiser participar. Livro específico sobre a Umbanda eu não posso estar indicando, porque como eu falei, existem várias vertentes, né? Então é interessante que a pessoa ela possa pesquisar, eu posso até ver se tem algum que realmente tem um fundamento, porque quando eu saí do terreiro onde eu participei, que não tinha estudo, eu acabei, né, me tornando pai de santo por conta do TED que abriu, eu fiquei preocupado com essa situação, né? Porque, querendo ou não, eu tenho 31 anos, sou novo ainda. E aí eu pedi para a Cambone, que é quem auxilia o guia, para perguntar para o pai Joaquim, que é o mentor que eu recebo, né, o guia-chefe do terreiro, se eu poderia fazer algum estudo por fora. E a resposta dele foi a seguinte: fala para o meu aparelho, né, para mim, para o médium, que tudo que ele precisar saber de Umbanda, eu que vou ensinar para ele. Então a Umbanda ela tem muito disso também, tá bom? Por isso que neste momento eu vou me ausentar de fazer alguma indicação, porque antes de a gente indicar, tem que conhecer quem é o editor, quem que escreveu, qual que é o fundamento da casa. Perfeito. Aqui nós temos a Cássia, agora pelo YouTube, pessoal. Cássia Aranha, boa noite. Jean Carlos, Éder Vilas Boas, Odete Barrote, deve ser parente. É minha mãe. É sua mãe. Que bonitinho. Beijo, mãe. A família toda está assistindo? Que legal. Adirã Margarete, Sandra Aparecida. Minha filha do terreiro. Olha só. Marília Raquel, Luiz Mota, Onyx Rossi, Aline Garces, Todos meus filhos. Todos os filhos. Rogério Gandara, Maria Amadeu, Elaine Arruda, Juliana Pimentel e Dirã Margarete. Meu amigo, me diz uma coisa, como é que você usa a terapia holística dentro desse conceito? Porque, veja bem, você tem várias vertentes, né? Daqui a pouco a gente vai falar do outro templo também, né? Tem do lado da tenda, né? E a terapia holística, onde que você aplica isso? Tá, como que funciona? Eu, profissionalmente, sou terapeuta holístico. Eu tenho a minha clínica, o meu profissional, fora do templo, né? Dentro do templo, nós temos terapias que são holísticas, terapias alternativas, complementares à área da saúde, porque aqui nós também temos as intervenções espirituais. Em outros locais, eles dão o nome de cirurgias espirituais. Eu não gosto de usar o termo cirurgia. Eu uso o termo de intervenção espiritual, tanto para humanos quanto para animais. E uma das técnicas que nós realizamos é a cromoterapia, por exemplo, tratamento com cores, a cristoloterapia, que é o tratamento com pedras, com cristais e assim por diante. Tudo ajuda, né? São ferramentas que você complementa para um tratamento, é isso? Sim. Perfeito. Eu também sou terapeuta holístico, mas eu não aplico aqui no centro, né? Pessoalmente, sim, numa consulta, sim. Mas sempre bom separar, porque o povo já gosta de falar por pouca coisa, né? Não, a gente segue exatamente... a casa aqui segue Kardec, a gente respeita, né? E sem certeza. Dúvida nenhuma. Olha, a Rose Amorim, que é uma companheira nossa que nos acompanha o Henrique Botaro, tudo, ela fala assim: eu tenho o pé na senzala, escuto o batuque e me faz muito bem.
Também fui, pasmem, testemunha de Jeová. E pasmem eles, o amor ao Deus maravilhoso que conheci, o Evangelho do Cristo, me despertou a espiritualidade. Precisava de mais respostas que a doutrina espírita me dá, nos estudos e na prática. Uma das coisas que eu vejo muito, que a doutrina espírita ela consegue, de uma certa forma, não em distinção de separação, mas caminhar um pouquinho à frente, é essa questão que Kardec nos traz sobre a importância do estudo, da análise, da avaliação das coisas, né? O próprio espírito de Dr. Hans, patrono do TED, ele sempre fala pra gente, não é porque sou eu que estou falando que vocês devem acreditar em tudo. Tudo que eu falo, vocês devem pesquisar também. Isso é muito importante que você está falando, porque nós temos uma mania de idolatrar as pessoas, né? A gente Principalmente os espíritos. Exatamente. Você está numa reunião mediúnica, às vezes, eu sempre falo, se você concordar comigo, as pessoas às vezes nem escutam direito o que o espírito falou, se tem cabimento, se não tem cabimento, se está certo, se não está certo, mas às vezes se deixam levar por palavras bonitas e às vezes e palavras vazias, às vezes, não é verdade? Com certeza. A gente deve ser criterioso, sim, como foi Allan Kardec. Ele nos orienta que nós sejamos assim, para que nós possamos diferenciar uma mensagem da outra, quando ela tem um conteúdo, né, que vai nos trazer um conhecimento, que vai nos trazer uma ferramenta a mais para o progresso, do que aquele espírito zombeteiro, que na Umbanda nós chamamos de eguns, né? São os zombeteiros, os obsessores. Aliás, como é que é o tratamento de uma desobsessão dentro da Umbanda? Explica pra gente como é que funciona, para que muita gente que não conhece possa aprender. Ok. O tratamento de desobsessão na Umbanda, ele se inicia a partir do momento que a pessoa ela vai para um terreiro, né? Ela está sentada na consulência, olhando para o Kongar, que é o altar que fica aqui atrás. Neste momento, já há um campo magnético sobre a pessoa para que ela possa já receber um tratamento. Quando ela entra aqui no nosso terreno, no Tupijá, ela recebe primeiro um passe mediúnico, que é diferente do passe espírita, né? Um passe mediúnico, que aquilo já pode retirar miasmas, entre outras coisas, que carrega em seu perispírito, mas ao passar com um guia de consulta, aquele que ela vai estar conversando, dialogando, ele vai estar olhando se ela tem a necessidade de fazer um descarrego. Esse descarrego ele pode ser de uma forma simples, apenas com estralar de dedos, que o médium faz através do processo mediúnico, né, da incorporação, da psicofonia, pelo baforar do cachimbo, do preto velho, da fumaça do charuto do caboclo, ou até mesmo pelo outro passe mais dispersivo, ou tendo o descarrego, que nós chamamos aqui, que é quando os médiuns se usam como transporte. E aí acontece a captação, mas não há o diálogo, porque o diálogo são os próprios guias espirituais que fazem isso no plano espiritual. Não há o diálogo como na mesa no centro espírita. São raros os momentos que há diálogo. Entendi. Tá certo. A Nádia Teles está dando boa noite lá de Aracaju. Boa noite para todos vocês. E ela pergunta, as terapias podem ser feitas à distância? Depende da terapia, né? Nós acreditamos que tudo é energia e tudo se move pelo pensamento, né? Só que tem determinadas terapias que, por mais que a gente faça à distância, a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm a capacidade, o equilíbrio, né, delas próprias de captar melhor essas informações. Mas, por exemplo, os tratamentos espirituais, muitos deles também são realizados à distância e as pessoas trazem os seus testemunhos dizendo que sentiram, sim, melhora, que sentiram ação. Tem até testemunho de pessoas relatando, vendo o próprio espírito de Dr. Hans entrando no quarto, a presença de Pai Joaquim e assim por diante. Agora, tem alguns tratamentos que é necessário você sentir a energia da pessoa, pessoalmente, né? Sim. Por uma questão psicológica também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Ivan Reis está fazendo uma pergunta para você. Gostaria de saber como a Umbanda atende os irmãos que estão no mau caminho, dito obsessor, no candomblé, e chamado de egum.
mas não existe nenhum trabalho de acompanhamento desse espírito, e sim expulsão. Do Espiritismo estou estudando e tem todo um trabalho de acolhimento a esses irmãos. E na Umbanda, o que é feito? Eu gosto muito dessas perguntas que nos fazem refletir aquela mensagem do Cristo, que existe várias moradas de meu Pai. Por isso que nós não devemos ficar julgando ou pré-julgando uma religião da outra, porque quando a gente para analisar tudo, todas se complementam. A gente costuma dizer que normalmente as pessoas, elas vêm para um terreiro, é a mesma numa situação de precisar ir para a UTI, sabe? Elas precisam receber aquele choque anímico, receber um descarrego, como a gente diz, né? Para que ela possa ter aquele up de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Na Umbanda, o intuito é fazer com que as pessoas elas possam progredir moralmente. Então não adianta querer procurar um terreiro, porque eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero uma casa. Essa não é a função da Umbanda, essa não é a função do terreiro. A função do terreiro é auxiliar as pessoas na prática da caridade, através das consultas que elas vão ter com o guia. O guia, ele vai estar direcionando a pessoa no que ela pode fazer para se melhorar, para se evoluir. O tratamento com os espíritos, que foi o que ele perguntou, isso é feito no plano espiritual. Não tem a participação dos médiuns nisso. Perfeito. É diferente. Perfeito. Me diz uma coisa, quem é Pai Joaquim de Aruanda? E eu queria que você falasse do templo. Ele é uma subdivisão, uma ramificação, ou é que nem você falou, é um complemento de tratamento? E quem é Pai Joaquim de Aruanda? Conta pra gente a história. Ok. Sou suspeito para falar que eu amo o Pai Joaquim de Aruanda, porque a primeira vez que eu vi ele, eu tinha uma média de 3 a 4 anos de idade, em que eu estava no banheiro escovando o dente. Sabe aquela pasta de dente Tandy de morango? Ave Maria. Né? Adorava. Estava escovando o dente, aí quando eu olho para o espelho, eu não via mais o meu rosto. Eu vi um senhor negro soltando fumaça pela boca. Eu não sabia que era cachimbo, eu não tinha idade para ter discernimento disso. Então, o Pai Joaquim, ele foi o primeiro espírito que se apresentou para mim, né? Desde os meus 3, 4 anos de idade. E ele vem me guiando até hoje. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu já entrei com uma ostensividade para psicofonia e psicografia. E durante um ano, eu comecei a receber uma psicografia de um homem chamado Joaquim F.C. E trazia mensagens muito lindas que eu tenho guardadas até hoje, né? Em que ele relata coisas que servem não somente para mim, mas para quem está lá. Naquela época, eu tinha falado para minha mãe, não sei se vocês lembram no início, se eu souber alguma coisa de Preto Velho ou Pombagira, eu caio fora do centro. Eu falava para minha mãe, eu estou indo lá porque ela fala de Jesus, malemar de Nossa Senhora. Eu tinha muita versão a Nossa Senhora, porque eu vim de uma religião protestante pentecostal, em que a gente não tinha esse hábito, né, de rezar, enfim. E depois de um ano se passado, na mesa, eu comecei a incorporar um preto velho, chamado Pai Joaquim, e um caboclo. A minha sorte é que o centro espírita, eles tinham uma visão mais abrangente, então não me expulsaram, igual fez com o Zé, aceitaram, né, tudo aquilo, e eu tive um acolhimento maravilhoso. Passado mais um ano, eu percebi que a vibração, a energia do Pai Joaquim de Aruanda e do Joaquim FC estava muito parecida, estava muito idêntico. Até que ele se revelou numa psicografia que ele era o mesmo. O Pai Joaquim, a última encarnação dele não foi negro. Ele foi embaixador aqui no Brasil em 1800 e pouco. Então, ele foi alguém de pele clara, em que fez muitas coisas, e ao desencarnar ele percebeu que a maioria das coisas que eles tinham feito não eram tão boas assim. Então, de uma forma de remissão, ele pede para trabalhar. E só abrindo parêntese, porque eu gosto de falar, viu? Só abrindo parêntese, esses tempos atrás ele veio aqui, a gente oferece para ele, né, um café, e ele sempre pede um cafezinho forte, sem açúcar, com alecrim. Aí perguntaram, pai, por que você não adoça o café? Aí ele fala, porque o café amargo me faz eu lembrar de toda a amargura da vida, para que eu não esqueça, para que, né? Então, tudo tem um simbolismo, tudo tem um porquê, e é por isso que não só eu, mas muita gente é apaixonado por esse mentor. Perfeito, perfeito.
O pessoal pode fazer perguntas, viu? Pode comentar, pode discordar, pode concordar. Aqui é democrático, aqui a gente deixa à vontade aí. A Maleocárdio, que fez parte há muito tempo aqui da casa, né, do Ceará, fala assim, para Rose, né? Eu sinto isso, essa coisa do batuque. Eu tenho pezinho na senzala, com certeza. Sou católico de batismo, mas iniciei o meu espiritismo aos 19, 20 anos de idade, aqui no Ceará de José, com a dona Lola, que é a fundadora, minha mãe. Lá na época trabalhei com pretos velhos, caboclos, todos bem doutrinados. Aliás, os meus foram doutrinados lá. Por isso, amo e respeito essas correntes maravilhosas do espaço e jamais renunciei a isso. Muito bem. A Silva Aranha Bernardes está falando, boa noite, meu amigo Aristeu. Um terreiro que frequentei jogaram búzios e me disseram que quem era meu pai e minha mãe de cabeça, os orixás, mas não me identifico com esses, e sim com outros orixás. E como é que eu tenho certeza disso? Ok, vamos lá. Essa também é uma pergunta que eu gosto muito de responder. Para você saber quem é seu pai ou mãe de cabeça, né, no caso dos orixás, isso é uma tradição africana, em que algumas religiões afro-brasileiras, né, elas têm esse culto. Quem que consegue te trazer essa visão? Normalmente é um pai ou uma mãe de santo de candomblé que tem a arte, a habilidade de trabalhar com um oráculo chamado búzios, ou uma sementinha chamada obi, se não me falha a memória, que é cortada em 4 partes, e conforme o toque do atabaque na vibração do orixá, ele vai revelar se aquele orixá, ele é aquele orixá que guarda aquela pessoa, né? Muitos falam que tem o orixá de frente, o adjuntó e o ancestral. Na Umbanda não tem isso, apesar que hoje, como eu digo, existem várias umbandas. Então tem umbandas que traz para dentro do seu terreiro uma maior influência dessas religiões afro, né? Então o pai de santo, até mesmo o guia, ele acaba orientando, o seu pai ou mãe de cabeça é Iemanjá, ou Oxó, seu Xangô. No nosso terreiro, no Tupijá, nós não temos esse culto diretamente aos orixás. Nós realizamos as oferendas, né, de forma de agradecimento pelas bênçãos, pelas proteções, mas aqui a gente costuma dizer que nós somos filhos de todos os orixás. E a cada momento na nossa vida, de acordo com aquilo que a gente está precisando, eles podem se manifestar mais do que um, mais do que outro, para nos ajudar naquele momento. Tá certo. Deixa eu falar para o público aí, olha, pessoal, de vez em quando dá uma travadinha, mas ele volta ao normal. É sinal da internet que está falhando às vezes, mas volta ao normal. Fica um pouquinho aí que não tem problema. Agora já está normal já, né? Está normal já. Perfeito. A Rose Amorim fala que conhece a história do pai Joaquim, diz que a história dele é linda, né? A Nilza de Florianópolis, boa noite, amigos. Um grande abraço ao pessoal de Florianópolis. Posso aproveitar para fazer um adendo? Por favor. Ok. Lembrando que nós temos que entender uma coisa. Pai Joaquim é uma referência a uma entidade que pode ter se apresentado pela primeira vez, né? Então você pode conhecer um Pai Joaquim em outro terreiro, que ele pode se mostrar de forma diferente, porque o médium vai filtrar de forma diferente, e ele pode trazer uma história diferente. Aí nós entramos naquela questão do Livro dos Espíritos, que fala que como pode, né, um espírito se apresentar em vários locais ao mesmo tempo. Tudo vai ser de acordo com o padrão vibratório que ele tem, né? A luz que ele expande consegue se irradiar assim como a luz do sol, e assim existem vários outros espíritos que têm a mesma afinidade fluídica e pode trabalhar em vários terreiros ao mesmo tempo, no mesmo dia, se apresentando como o Pai Joaquim de Aruanda. Isso não significa que seja o mesmo, tá bom? Perfeito, perfeito. Você tem alguma pergunta? Boa noite, José Maria, boa noite. Pai Aristeu, boa noite a todos que acompanham mais um Ceará News Entrevista pelas redes sociais. Na nossa página da JM Vídeos com Ceará News Lives, a Cristiane Silva está dando boa noite, a Jaque Sério está dando boa noite a todos e boa noite a você, Pai Aristeu. E a Ana Maria Rodrigues, ela tem uma pergunta. Ela diz, boa noite, Pai Aristeu. Qual a vertente umbandista do Tupijá? É a Umbanda sagrada? Tá, o que acontece? Existem várias vertentes, né? O nosso terreiro hoje, ele é um terreiro
que vai completar 2 anos de abertura. O próprio Pai Joaquim, a entidade, ele falou que vai demorar uma média de 7 anos para que a gente crie a nossa identidade. A nossa Umbanda hoje, ela é muito particularmente trazida da Umbanda tradicional de Zélio, apesar que aos poucos eu estou incrementando alguns ritos parecidos com algumas religiões afro. Por quê? Porque, como eu falei, eu sou apaixonado pelo atabaque, assim como a maioria do pessoal fala que tem um pé na senzala, né? A religião de Umbanda, criada por Zélio, não tinha o atabaque. Malemar era na palma da mão. E ainda tinha uma mesa no centro, né, do terreiro, onde os caboclos, os pretos velhos, faziam atendimento naquilo. Então, hoje nós somos de uma Umbanda das almas, digamos assim, parecida também com uma Umbanda branca, mas em breve nós vamos ter a nossa própria característica, segundo o Pai Joaquim de Aruanda, tá bom? Tem perguntas aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta muito importante. A gente precisa desmistificar algumas coisas, porque muita gente que está ouvindo não é umbandista e às vezes a gente escuta muito popular por aí e não entende. Tem cobrança para trabalhar na Umbanda, para fazer algum tipo de ritual, algum tipo o que você chama de, eu não sei o nome, despacho? Existe cobrança? O pessoal cobra por isso na Umbanda? Isso é uma outra questão muito importante de a gente esclarecer para as pessoas. A base tríade da Umbanda é fé, amor e caridade. Então, se é caridade, não se cobra, tá? Então, a Umbanda, ela não cobra pelo atendimento espiritual prestado. Se o terreiro, ele tem lá o nome Umbanda e cobra, ele, na verdade, ele deixa de ser Umbanda, tá? Porque a gente tem que também lembrar de uma coisa. A partir do momento, qualquer atividade, sendo ela espiritual ou não, a partir do momento que nós cobramos, nós estamos virando prestadores de serviço. E vamos ter que dar conta disso depois. Se vai dar resultado ou não. Então, isso é uma coisa muito importante. A Umbanda, ela não cobra. O que pode ocorrer dentro de um terreiro de Umbanda é o quê? Ter uma livraria, ter uma loja, ter uma cantina. Os próprios filhos da corrente podem contribuir mensalmente. Por quê? Porque um terreiro de Umbanda, ele tem os custos. Aluguel, água, luz, entre outros. Então, o atendimento espiritual não é cobrado. Perfeito. Quer dizer, então, que quando eu vejo lá no post escrito aqui, ó, traga o seu amor, aquele negócio dos posts que a gente vê, olha, resolva o seu problema financeiro, eu não devo acreditar? Olha, eu acho que tudo na nossa vida é válido. Tudo para aprendizado. Errando ou acertando. Eu não posso falar destes cartazes, desses posts, porque eu não sei quem é que está por trás disso, né? Mas como diz o nosso querido amigo Henrique Botaro, a gente sabe que existe muitos encardidos no meio. Né? Aquelas pessoas que, infelizmente, se aproveitam da fé alheia. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Vai para um terreiro, vai para outro lugar, veja, observe. Uma coisa muito importante de se falar. Eu estou falando da Umbanda, eu não estou falando de outras religiões. Tem outras religiões que cobram, elas têm os seus fundamentos e está tudo certo. O terreiro Tupijá, a Umbanda que eu sigo, a Umbanda que eu sirvo, não cobra. Perfeito. Tem uma pergunta, Rob? É isso? Sim. Quem é? Do Ivan Reis. Boa noite, Ivan. Obrigado pela audiência. Ele comenta e pergunta. Quando era adolescente, ouvia dizer que a Umbanda cultuava magia negra. Hoje, mais maduro, sei que não é verdade, pois a maldade não está na religião, e sim na má conduta da pessoa. Você acha, perguntando ao pai Aristeu, que ainda tem muitas pessoas que acham que a Umbanda ainda tem muito preconceito devido a essas histórias? Até que a gente começou a falar sobre isso, né? Sobre a magia negra, os sacrifícios. Sim. Infelizmente, sim. Existe muito disso no nosso país. A gente, como eu tinha comentado anteriormente numa outra live, é que nós não podemos esquecer que, infelizmente, a história do nosso país, o Brasil, ele
né, não é aquele sonho como pinto por aí. Houve a escravidão, houve muito assédio, estupro, enfim. Por conta disso e de muitas outras coisas, a gente sofre muito, sim, né, por conta do preconceito. A religião de Umbanda, assim como algumas outras vertentes, nós sofremos muito isso, porque numa época atrás queriam monopolizar, né, tornar uma única religião como a central de todas, né? E através disso houve-se muito paradigma, dizendo que a gente cultua o diabo, por exemplo, né? Sendo que na Umbanda a nossa fé não nos faz crer na existência de um ser com esse nome ou que realiza alguma coisa desse tipo. Perfeito. Você falou da necessidade do estudo, você falou sobre o desenvolvimento mediúnico, né? A Umbanda também é adepta da que nós aprendemos dentro de Kardec, da lei de causa e efeito? Sim, a Umbanda ela trabalha em cima da lei, né, universal. E só uma coisa para deixar bem esclarecedor para todos, é que nós temos entidades que é diferente dos orixás. Existe o orixá Exu, né? E existem entidades, assim como caboclos, pretos velhos, que atuam, mas também traz o nome desse orixá. O guia espiritual Exu, Pombagira e Exumirim, eles são guias que nós falamos, são guias de lei, né? Eles trabalham dentro da lei universal. Então, se você for, por exemplo, num terreiro de Umbanda e pedir para o Exu para ele fazer mal para alguém, ele vai olhar bem para sua cara e vai falar: o que você está fazendo aqui? Né? Então, as entidades, elas trabalham dentro da lei de causa e efeito. Nós, como umbandistas, acreditamos na reencarnação, acreditamos na lei de causa e efeito, porque a nossa religião também deriva da doutrina espírita. Perfeito. Inclusive, eles não... eu não sei se você concorda comigo, se eu estiver errado, me corrija. Eles não têm filtro. O que eles têm que falar, eles falam, né? Sim, sim. É claro que tudo também vai depender do médium. O médium é o grande filtro de tudo. Um Exu em terra, ele pode soltar uma palavra em que seja de uma propriedade, como a gente fala, um palavrão? Pode. Ele vai ficar falando demais? Não, porque não tem essa necessidade. E ele só vai falar alguma palavra de baixo escalão se ela fazer parte do contexto pelo qual ele está se direcionando. Porque as pessoas criou-se uma ideia de que Exu e Pombagira, que Pombagira foi mulher que prostituta, por exemplo, então vai levar as mulheres para a prostituição, que o Exu foi aquele marginal que desencarnou e vai levar todos a entrar na marginalidade, e a gente sabe que não é bem por aí. Tem muitos Exus e Pombagiras que, a sua última encarnação, foram médicos, advogados, mas eles querem trabalhar na lei divina e tiveram a permissão e autoridade para trabalhar nessa manifestação. Tá, só para feito de curiosidade, a Rose Amorim falou assim, deu risada e falou assim: bota encardido nisso. Dá aquela pergunta. A Silvia Aranha Bernardi falou: é muito encardido mesmo. Tá? Infelizmente tem muitos assim, infelizmente, por isso que a gente tem que orar em favor Fecha mais deles, janela né? aí. Nilza Dutra, boa noite, pai. Na live da semana passada com o médium Henrique Botaro, sobre os trabalhos, ou macumba como chamam, não acredito nisto, mas acredito sim na vibração negativa, se você está aberto para isso. Um dia fui no cemitério, tinha um trabalho e R$20 em moedas de R$1. Pedi licença e peguei o dinheiro para mim. Pensa como aquelas moedas renderam. Foi ótimo, gratidão. Uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado é o quê? A minha ação vai interferir na fé do outro? Até que ponto a minha intenção é literalmente de querer auxiliar, ajudar ou zombar da fé do outro, né? O que acontece? Aquilo foi entregue para alguma entidade, né? Até o momento em que a vela está acesa, aquilo está surgindo um efeito, né? A moeda ela é metal, então ela irradia a vibração do metal, em que aquela entidade, aquele ser, vai utilizar aquela vibração para poder curar alguém, para poder ajudar alguém. Da mesma forma que nos centros espíritas, as entidades, os seres se utilizam do ectoplasma,
se utiliza dos nossos pensamentos, né? Tudo é energia. Ah, eu vi um despacho lá, um trabalho, tem uma moeda, eu posso pegar? Né? Se você vê que aquilo não tem fundamento nenhum, no sentido tipo, o que tinha que ser feito já acabou, e você não se sente constrangido ou alguma coisa que te faça pensar duas vezes, aí cada um é a par da sua responsabilidade consciente disso. É porque tem gente que acredita que se mexer no despacho, que nem tem... Às vezes tem morador de rua que pega, né? Você tem lá galinha, tem uma série de coisas, o pessoal pega. Mas é a tal história. Eu acho que a gente tem que ter um certo respeito também, não é isso? Ou eu estou enganado? Sim, tem que ter um certo respeito. E o que acontece também? A gente vê muitos trabalhos desse, né? Alguidares nas ruas, nas matas, cachoeiras, porque provavelmente são de culturas mais antigas, em que não tinham a consciência ecológica que nós temos hoje. Hoje, aqui no Tupijá, quando a gente vai fazer uma oferenda, um rito numa cachoeira, a gente faz, entrega, faz as rezas, as orações. Antes de ir embora, nós recolhemos tudo e jogamos no lixo. Porque a gente entende que aquela vibração, aquilo foi aceito, foi entregue no momento em que nós estávamos lá. A gente não deixa nada aceso, nada sujo, por quê? Pode causar algum incêndio, alguma coisa, e não somente nós que usamos o espaço. Outras pessoas que não são da religião também vão usar, né? Isso aí. Pessoal, de vez em quando dá aquela travadinha, mas volta, viu? É rapidinho. Não sai daí, assiste aí. Olha só, antes de continuar com a Aristeu, eu quero lembrar vocês que agora, às 20 horas, temos com o programa da USE. Quem vai ser entrevistado no programa da USE é o Dr. Newton Starnini Júnior, que vai falar, inclusive, daquela medicina chinesa. É interessante, para a gente aprender um pouquinho da medicina chinesa. Vai falar um pouquinho dessas terapias também. O Dr. Newton Starnini Júnior, que é do Centro Espírita Anjo Gabriel, e é espírita já há muitos anos, de família toda espírita, né? Ô, Aristeu, estão perguntando aqui. Eu de novo, Ivan Reis. Ivan Reis está te enchendo de perguntas. Eu gostaria de saber se, assim como no candomblé e no espiritismo, tem estudos sobre a religião, início, trajetória e fundamentos? Na Umbanda, vocês também têm grupos de estudos para iniciantes? E como as pessoas que se interessam podem procurar? E aí eu pergunto, vocês leem Kardec? Sim. Para vocês terem uma ideia, Ivan, boa noite. Gosto muito que você pergunte, assim como os demais também. Depois, se vocês quiserem, entre na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram, que lá você vai ver o número de contato para participar à distância do nosso grupo de WhatsApp de estudo, né? Tem terreiros de Umbanda que não tem estudo, que o seu estudo é na sua prática, no dia a dia dentro do terreiro. Nós, do Tupijá, toda semana temos estudo sim, tanto é que hoje nós vamos ter um estudo às 8h30, né? Falando sobre mediunidade. E a base desse estudo é do livro da Terezinha de Oliveira, né? É do livro de Médiuns de Allan Kardec, do livro dos Espíritos. Muito bom. A Maleucário falou assim, é verdade, eu tenho uma prima, minha cunhada, bandistas, falando sobre aquele assunto anterior, né? Volta lá no... Deixa eu só fazer uma pergunta que é mais uma vez... Volta. Ok? Não, é realmente da página mesmo, porque está dando uma travadinha mesmo devido à oscilação do sinal da internet. Mas deixa eu fazer uma pergunta, ela novamente, Ana Maria Rodrigues, ela que quase não pergunta nada aqui. Ela está perguntando se você conhece o Rubens Saraceni, se caso você conhece, e qual é a sua opinião a respeito dele e de seu legado à Umbanda. Ok, eu conheço de nome, eu não conheço a história dele, né? Hoje a gente sabe que ele tem um trabalho maravilhoso, são várias casas que seguem, né? Ou a mesma doutrina que ele trouxe em relação à Umbanda, a partir do momento em que a prática dos terreiros que seguem a linha de Rubens Saraceni traz aquela vertente da Umbanda de fé, amor e caridade, eu apoio, eu aprovo, eu indico, porque eu sei que através disso vai estar sendo feito o correto. Fora disso, eu não indico, não apoio. Perfeito. A Rose Amorim está falando, pai Aristeu, na verdade muda-se os nomes
mas a essência é a mesma. Fraternidades e espaço trabalhando a favor da evolução da humanidade. Exato. Silvia Aranha Bernardi, as pombagiras são as que recebem os suicidas? Olha que interessante, isso nos faz lembrar de uma entrevista que Chico Xavier participou e que perguntaram para ele sobre as pombagiras, perguntando para ele, né? Chico, o que o senhor acha sobre as pombagiras? E ele respondeu que são espíritos de tremenda importância, porque no plano astral, as pombagiras elas conseguem fazer o encontro das mães desencarnadas com os filhos desencarnados que foram suicidas, por exemplo. Ela consegue ter esse livre acesso entre os planos e fazer esse reencontro. Na Umbanda, nós chamamos os Exus e pombagiras de guardiões, né? Então, eles que nos guardam, que nos dão a proteção também. Normalmente, nas reuniões mediúnicas, quando o médium está lá na mesa e recebe algum espírito, que no caso a gente fala que seja ignorante ou trevoso, alguns usam esse termo, ou chefe de falange, na grande maioria das vezes, na minha visão, por experiência minha, tá bom? Eu creio que são os Exus e pombagiras que resgatam esses espíritos e trazem para receber as orientações. Perfeito, perfeito. A Rosinei Santos, os Exus são ótimos curadores. Já vi o Exu de lodo curar a perna com feridas de uma senhora, que os médicos não tinham conseguido curar. Olha que interessante, o Exu lodo, né? Ou Exu de lodo, o médium, quando ele tem o primeiro contato, ele até confunde, ele pensa que vai meio que receber um preto velho, mas na verdade é um Exu, né? E a maioria dos médios que recebe o Exu lodo, quando tem a visão do Exu, vê um ser todo vestido de branco, como se fosse um médico mesmo. Perfeito. A Gisélia Manso está perguntando para você se é correto acender vela para um ente que partiu, seja, se for, qual o local certo? Ok. Vela para entes queridos, eu recomendo sempre ou uma própria igreja, ou até mesmo o Cruzeiro das Almas, que a maioria dos cemitérios tem, que é um local onde a gente pode acender, independente da nossa crença, né? Pode acender uma vela e pedir para que eles possam receber a luz. Mas lembre-se, o ente querido, independente da sua passagem, ele sempre deve ser lembrado da melhor maneira possível. Somente as lembranças que refletem os momentos mais alegres, mais felizes que ele esteve aqui na Terra, porque isso, além de acalmar o nosso coração, também leva luz, leva uma boa vibração a ele, onde ele estiver. Pelo YouTube, a Cristiane Silva está fazendo um comentário. Aí você vê se concorda. A pombagira nos fortalece a questão de nós amarmos e respeitarmos como mulher. Nos faz elevar a autoestima. Sabe uma coisa que eu já ouvi pai e mãe de santo falar, e que eu pensei assim, oxalá tem misericórdia, é de falar que homem não pode receber pombagira, porque pode virar homossexual, e que mulher não pode receber Exu, porque pode virar lésbica. Aí eu fico pensando, desde quando o espírito ele pode interferir no caráter, né, de nascença da pessoa, né? A pombagira, ela não somente auxilia a mulher, mas ela auxilia também o homem. Ela que vai trazer o estímulo, o empoderamento de a gente acreditar mais em nós mesmos, de olhar para o espelho e falar, não, eu posso, eu consigo e eu vou, sabe? A pombagira, ela traz esse movimento para nós, né? Perfeito. A Rose Amorim, ela está fazendo um comentário, mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade que o público, eu estou fazendo o papel do público aqui. Por que tem tanto pai de santo que se coloca como um homossexual? Que se coloca como homossexual? Porque tem muito, a gente tem visto, né? Às vezes aparece pai de santo e fala assim, eu sou homo. Por que essa ligação? Não tem nada a ver, você acabou de falar, né? Não tem nada a ver. Sim. Mas por quê? O que acontece? As religiões, como a Umbanda, afro-brasileiras, são as religiões que mais têm concentração de homossexuais, né? Por quê? Porque não sofrem represália, entre aspas, como algumas outras religiões. Então eles se sentem mais confortáveis. Então, quando um homossexual, por exemplo, né, ele alcança um patamar, vamos dizer assim,
de pai de santo, mãe de santo, de médico, de doutor, é meio que querendo levantar uma bandeira dizendo que, ó, eu sou médico, mas eu sou homossexual, eu cheguei até aqui. Entende? Eu creio que deve ser dessa concepção. Mas lembrando que a gente não deve transformar isso em modinha, né? Então a gente acaba brincando com o sentimento do outro. Você desculpe a pergunta, mas é porque eu estou fazendo o papel deles, né? Já chegaram, já falaram e já comentaram sobre isso. Então eu faço o papel do público, tá? Tá bom? Ó, Rosemarim, a Rose Amorim está falando. Certa vez, na porta do estabelecimento que trabalhava, colocaram um despacho. O balconista que mexeu, retirando e colocando mais para o lado, morreu tragicamente num acidente de moto, em uma semana. Eu, sem falar nada para ninguém, fui à meia-noite de táxi, orei e com muito amor, pedindo licença para retirar aquela oferenda. Com um saco de lixo, sem encostar as mãos, retirei, coloquei no lixo e não falei para ninguém. Esse acidente teria algo a ver com isso? Eu, particularmente, acho que não. Bom, eu não posso falar sobre isso porque não fui eu que fiz o despacho, né? Não sei se foi direcionado a ele ou a ela. Eu acho que tudo que nós vamos fazer, a gente tem que ter primeiro o respeito daquilo que a gente vai estar fazendo, né? O conhecimento daquilo. Morrer, todos nós vamos, isso é fato, né? Agora, se houve uma coincidência ou não, eu não posso afirmar para ela sobre isso, se aquele trabalho, ao mexer, aconteceu, tá? O desencarne dele. Mas isso pode acontecer? Pode ser que a pessoa às vezes não está bem, ela está vibrando negativamente, e essa corrente espiritual pode ir em cima dele, ou ele tem que morrer na hora que ele tiver que morrer, que estiver programado já, né? Eu aprendi com o pai Joaquim de Aruanda que a magia, seja ela branca ou preta, né, de acordo com o que o pessoal fala, né, com a nossa cultura, se ela é positiva ou negativa, que a magia, ela existe porque através do nosso pensamento nós já estamos magiando, já estamos realizando algo, né? Se usamos os elementos, auxilia na sua potencialidade. Nós aprendemos com o pai Joaquim de Aruanda que tudo se baseia na lei de causa e efeito. Isso. Alguém fez algo negativo para mim. A espiritualidade vai olhar e vai falar assim, olha, disso que foi feito, quanto por cento essa pessoa merece receber? É tudo? É 10%? É 20%? Então, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, né? Se aquela energia em volta foi para trazer um malefício para alguém, e ele de alguma forma merecia por estar devendo algo, pode ter acontecido também. Mas lembre-se, tudo acontece com a permissão da lei divina, nada foge da lei. Se a pessoa faz algo de negativo para alguém, e esse alguém não merece, aquilo vai voltar para a pessoa, inclusive pela intenção que ela projetou. Perfeito, a sua resposta ótima, muito bom. A Rose Amorim, por que descem falando tanto palavrão? Seria animismo do médium? O que acontece? A gente tem que entender o que é animismo e o que é a mediunidade, né? Os Exus e Pombagiras, eles vêm em terra e eles podem falar palavras de baixo escalão, alguns palavrões, porque é dessa forma que nós reconhecemos ele. É a mesma coisa. Se você vai num terreiro, por exemplo, falar com o preto velho, se o preto velho não falar vós me sê, com aquele sotaque, aquele jeito de preto velho, se não tiver o chapéu de preto velho, você vai falar assim, aquele médium está mistificando, não tem preto velho ali não. Nós pintamos os Exus e Pombagiras de uma forma. Então, para que eles possam ter crédito naquilo que estão sendo falado, eles podem sim se manifestar com aquela roupagem, com aquela expressão. Mas foi como eu já falei. Exu e Pombagira, ele pode falar? Pode. Mas ele não vai ficar falando direto, não. Se fala direto, é porque o médium não está sabendo filtrar ou está passando na frente do guia. Perfeito, está ótimo. Nilza Dutra, pai, eu tenho uma filha que aos 14 anos teve toxoplasmose ocular, quase ficou cega, e depois de muito tratamento, fui na Umbanda, ele fez um tratamento com índio,
Sei que ele teve seu merecimento, mas sou muito grato a essa entidade. Inclusive, só de curiosidade, eu recebo um índio chamado Birajara, né? Eu recebo um índio... Que bacana. Ivan Reis, cada vez ao passar na esquina de uma casa, um senhor sentado, de barba e cabelo branco, vestido de roupa branca, me orientou a não descer a rua, a que eu iria, e eu segui o que ele falou, olhando para trás. Ao passar de novo, outra vez no local, eu vi de novo e acenou e sorriu para mim um preto velho. Seria um preto velho? O Ivan quer saber se essa pessoa que ele viu é um preto velho. Olha, pela característica que o espírito se apresentou, pode ser. Muito bem. Eu esqueci de falar que essa casa da esquina era um centro de Umbanda. Lembrando que os pretos velhos, eles não se apresentam para quem é umbandista. Porque quando eu tinha 3 para 4 anos, eu não tinha religião. Perfeito, perfeito. A Rosa Rodrigues. Meu filho tinha muito medo de entrar no centro, até um dia que ele foi levado pela minha nora, e ele recebeu seu guia que se identificou como seu 7. Hoje ele faz até cirurgia na casa. Maravilha. Tá? O pessoal está dando os relatos, né, pessoais, né? Aqui nós temos um Exu chamado Seu 7 também. Que legal, que legal. Rosinei Santos, tem uma amiga que hoje é mãe de santo, que recebia Exu tranca-rua. Eu conversava muito com ele e ele disse que vinha dessa forma para ajudar as pessoas com problemas, com processos... Espera um pouquinho, só me perdi aqui. Pois ele, quando encarnado, foi advogado e prejudicou muita gente. Então isso mostra que os Exus e Pombagiras de verdade são, na verdade, espíritos de luz, que para resgatar seus erros do passado, pedem para vir desta forma, auxiliando do plano espiritual, sem ter necessariamente que reencarnar. Eu queria lembrar, viu, Aristeu, que tem uma história, que eu nunca descobri ainda a origem dessa história, que o próprio Dr. Bezerra de Menezes já esteve em centro de Umbanda, né, participando e atuando. E ele só foi ouvido quando ele veio com uma roupagem de preto velho. Essa também é a história que eu conheço. E falando sobre o tranca-rua, né, eu fico muito feliz em falar para todos vocês que estão nos assistindo que o Tupijá, ele faz parte dos terreiros e centros de Umbanda e religiões afro que participaram da comissão da construção, da reconstrução do santuário do Seu Tranca-Rua, que foi concluída agora, ainda tem alguns retoques, e que vai ser tomado como patrimônio, né, imaterial, o primeiro do mundo, né, praticamente, se não me falha a memória, é onde lá tem um espaço onde vai ter uma imagem do Seu Tranca-Rua, toda blindada, onde vai ter um espaço lá, que fica dentro do Cemitério da Saudade, aqui em Campinas. Então, é mais uma vitória, vamos dizer assim, para a nossa religião, em ter um espaço em que a gente possa estar cultuando e mostrando para as pessoas que Exu, ele não faz mal. Exu, ele trabalha na lei. Perfeito. A Rosemori está completando aquela pergunta dela, falou, eu esqueci de falar, ele mexeu com desrespeito, chutando o carona que estava com ele, trabalhador também do estabelecimento, nada aconteceu. Aquele complemento daquela pergunta. Olha, o pessoal está mandando... Tem tempo ainda, Aristeu? Eu estou aqui à disposição até as 8 horas. Depois eu entro na minha live de oração. A gente vai ter que daqui a pouquinho parar, porque vai entrar o programa da USE, somos nós que produzimos. Okay. Lembrando a todos que é o Dr. Nilton Starlini Júnior, é o Dr. Alexandre Carvalho que vai entrevistar o Dr. Nilton, falando da medicina chinesa, vai falar do Anjo Gabriel. Vocês vão gostar bastante, vai ser sobre esse assunto. E amanhã, o Sina Medeiros e Marco Antônio, do Seara do Amor, é um momento fraterno, a gente vai responder as questões que vocês mandaram para a gente. E sexta-feira, às 19h30, a Carol Oliveira, aí o pessoal, jovens espíritas, justamente do programa Meninas Espíritas, junto com Beni Coquito Filho, que estará aqui também entrevistando a Carol Oliveira também. Vamos lá, adorando a live, gratidão, o pessoal está elogiando você aqui. Que bom, fico feliz. Olha, Aristeu, eu fui falar daquele assunto, aí eu mexi com o pessoal, olha só. Mas eu acho legal porque você responde tudo.
Você não diz assim... eu gosto de responder. É isso aí. Eu acho isso muito bacana da sua... Você é muito claro, né? Aristeu, uma vez me disseram que os pais de santos têm essa tendência homossexual porque ele vira em santo, ou seja, santo feminino ou masculino. Eu achei a explicação super coerente, e mesmo quando não são homossexuais de fato, tem características femininas no jeito de ser. Eu usaria a palavra coincidência. Ou seja, pode não ter cabimento, né? Sim, porque o médium, ele é apenas um intercâmbio, né? Não é a interferência de fora que vai mudar a natureza dele. A interferência de fora pode auxiliar na alteração da moralidade do médium, de acordo com a frequência e a busca dele também. Mas no aspecto físico dele, isso não. A Rose Amorim está dizendo que está adorando a live, né? A Rosinei Santos, assim como também presenciei Exus e Pombagiras, aceitando fazer trabalho para prejudicar. Com certeza, isso só era possível devido à baixa vibração e o caráter do médium que permitia. O que acontece? Da mesma forma que na doutrina espírita, nos centros espíritas, a gente aprende que existe zombeteiros, obsessores, que se camuflam, que se plasmam como se fossem mentores de luz, né? E cabe ao médium o conhecimento de distinguir isso. A mesma coisa é nos terreiros, né? Se acontece dentro de um terreiro, independente do nome que a entidade se apresenta, se ela pratica o mal, a gente sabe que ali não tem espírito de luz, que não é instrutivo. E se o médium se compactua com isso, é porque o médium não tem uma moral elevada. É isso mesmo. A Maleocard, ela quer uma explicação para você. Os 7 encruzilhadas, o que é isso? É o tal do seu 7, é isso? Isso pode variar muito de acordo com a entidade. Lembramos uma coisa, quando eu comecei a trabalhar com o espírito de Dr. Hans, nas intervenções espirituais, né, eu fiquei 1 ano e meio sem saber quem era esse espírito. Não somente eu, mas todo mundo. E aí, porque ele sempre se apresentava como irmão, me chama como irmão, e analise os meus feitos. E aí depois ele se apresentou como Dr. Hans. Mas antes disso, ele fez uma pergunta para todo mundo. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas na sala de intervenção, e ele perguntou para as 40. Quantas encarnações você teve? Aí no final todo mundo respondeu, doutor, a gente teve várias. E aí ele fez aquela seguinte pergunta, do que vale o nome? Né? Então o seu 7, ele pode se apresentar como seu 7, sendo 7 encruzilhadas, 7 cadeados. Isso vai variar muito de entidade para entidade, daquilo que ele faz, o fundamento, o trabalho que ele realiza. Perfeito. A Silvia Aranha Bernardes está falando, eu recebo o tranca-rua das almas e sou muito grata a ele. Tá? Isso. Nós estamos na parte final. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do teu trabalho, novamente, que você falasse para o público esse trabalho assistencial tão lindo que você faz, esse trabalho bacana, porque eu sinto que você tem, a gente sente que você tem um coração enorme, que você é uma pessoa do bem. Então, fala um pouquinho mais desse trabalho, fala um pouquinho mais aí em Campinas, o que você está fazendo, e depois eu vou te pedir uma gentileza, fique à vontade se você não quiser. Eu queria que você fizesse uma prece para todos nós, para nós encerrarmos. Claro, claro. O TED, Templo Espiritualista Dr. Hans, ele é um templo que fica situado aqui na cidade de Campinas, interior de São Paulo, na rua Alferes João José, 475 Jardim Chapadão. O TED, por ser espiritualista, ele tem várias vertentes. Então aqui a gente tem aula sobre as obras literárias espíritas e desenvolvimento de psicografia e psicopictografia, que são as pinturas mediúnicas, né? Assim como o Lívio Barbosa se apresentou na aula de entrevista com vocês. Nós temos também um grupo de magnetismo, nós temos um grupo de estudo da doutrina espírita e desenvolvimento mediúnico, nós temos um grupo da Fraternidade Branca chamado Rosa de Luz, que isso é uma outra vertente também, né? Nós temos o grupo da Umbanda, que é representado pelo Tupijá,
que hoje nós inauguramos a nossa página no Facebook só do Tupijá. Então, quem quiser souber mais de Umbanda, acesse pelo Facebook, @tupijá.ted. Nós temos também as intervenções espirituais de Dr. Hans, que o pessoal conhece mais como cirurgia espiritual, né? Que é voltado para nós humanos. Temos as intervenções espirituais com o Dr. Jerônimo, que é voltado para os animais, que as pessoas trazem seus pets, eles recebem o passe, tem ficha cadastrado, e depois vão para a maca receber o atendimento espiritual. É maravilhoso. Nós temos a Evangeloterapia, que é um grupo de estudo do Evangelho que traz questões cotidianas. E, além disso, nós temos também os projetos sociais, né? Como a Sopa Solidária, que nós distribuímos mais de 300 sopas gratuitamente nos dias de intervenções de Dr. Hans. Temos o grupo da Mãos Amigas, que entrega as marmitex toda quarta-feira para mais de 120 a 150 moradores de rua, né, que são em vulnerabilidade social. Nós temos o projeto da Cesta Básica, que são famílias que são cadastradas e acompanhadas por assistentes sociais, psicólogos, né, que participam do nosso acolhimento fraterno, que auxiliam essas famílias também. Então, em vez de nós darmos somente a cesta, né, o peixe, nós também ensinamos a pescar, ensinamos profissões, instruímos também essas famílias a terem uma condição de vida melhor. Parabéns, Aristeu, parabéns pelo trabalho, o meu respeito do Seara de José, de toda a nossa comunidade, parabéns por tudo que você tem feito. Somos irmãos, acima de qualquer religião, somos irmãos e seremos sempre. Aquele que está voltado para o bem, ele sempre será o nosso irmão, aquele será sempre, estaremos sempre juntos, todos nós, não importa a religião. Com certeza, com certeza. Faça a oração final então agora, meu filho. Só para te dizer que está todo mundo te elogiando, pedindo para você voltar, tá? Então já estou falando agora, vamos combinar de você voltar aí, tá bom? Se vocês quiserem, a gente pode estar falando não somente sobre a Umbanda, mas sobre cirurgias espirituais em humanos, animais, qual que é a diferença, fica à vontade. Eu queria perguntar, tem uma série de coisas, é que infelizmente daqui a pouco vai ter o programa da USE, eu não posso, infelizmente, tenho muita vontade. A gente ainda vai tirar outras dúvidas, quer falar alguma coisa? Ok? Olha, o Henrique Botado está falando para você assim: como sempre, ele arrasou, José Maria. Pede para ele fazer a prece. A prece dele é linda. E o Rosinei Santos falou agora, fez um comentário final. Ô Rosinei, eu não sei se vai dar tempo. Ó, quando iniciei na Umbanda, também tinha medo. Mas o primeiro passo foi observar e procurar livros e curso para conhecer o fundamento, para tirar as dúvidas que começaram a surgir e para entender o porquê usavam bebidas, comidas, se eram espíritos. Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Se são espíritos, por que precisa de comida e bebida, né? O pessoal costuma fazer essa pergunta. O espírito, ele não bebe, ele utiliza do éter. Quem bebe é o médium. Se bebe em excesso, não é o espírito trabalhando, é o médium querendo se aproveitar da situação. Perfeito. Tá ótimo. Vamos fazer a prece? Vamos sim. Então eu quero fazer um convite agora a você que sente o mais confortavelmente possível, que respire fundo, se acalme, relaxe seu corpo, feche seus olhos neste momento e imagine a luz de Oxalá, a luz de Jesus Cristo sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. Querido Pai Oxalá, neste momento aqui estou, porque assim como nosso irmão Jesus Cristo nos ensinou, que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, em nome da espiritualidade, ali ela se manifestaria. E aqui estamos reunidos em nome do amor, em nome da luz, em nome da fé. E rogamos a Ti, querido Pai Oxalá, que a Tua imensa paz possa nos conduzir a uma vida com mais tranquilidade, com mais firmeza, com mais pé no chão, para que possamos garantir a nossa amorosidade trazida por nossa Mãe Oxum nesses dias em que parecem tão tempestuosos. E assim rogamos também a nossa querida Mãe Ansã, que com seus ventos possam afastar toda a negatividade, para que Pai Xangô possa trazer a justiça para as nossas vidas,
Rogamos também ao nosso querido Pai Ogum, que possa, com a sua bravura, ir em nossa frente com sua espada ao alto, cortando, dissipando todos os grilhões, todas as amarras, para que o Orixá Exu possa abrir os nossos caminhos, para que possamos seguir com a fartura, seja material ou espiritual, que nosso Pai Oxóssi sempre nos traz. E rogo agora, querido Pai Oxalá, que além da sua luz, que além do seu amor, o nosso querido Pai Obaluaê, com as suas palhas sagradas, possa nos envolver e afastar todo o mal, toda doença, toda peste. Que assim seja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muita luz, muita paz nesse teu trabalho, um trabalho muito sério, de muito respeito. Eu quero agradecer